O chão, sob os pés de centenas de milhares de hebreus, vibrava com uma intensidade que nenhum deles jamais havia experimentado em toda a sua vida nas terras firmes e sedimentares do Egito. O topo do Monte Sinai estava completamente envolto em uma nuvem densa e escura, mas o que mais impressionava não era a escuridão, e sim o fogo que parecia devorar a própria rocha da montanha de forma sobrenatural. De acordo com o livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 19, a montanha fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ela em fogo. E essa fumaça subia aos céus exatamente como a fumaça de uma grande fornalha de fundição. O som que emanava daquela névoa não era apenas o estalido das chamas, mas uma sinfonia de trovões e o toque de uma buzina que se tornava cada vez mais forte, atingindo decibéis que faziam o coração do homem mais corajoso desfalecer de temor absoluto dentro do peito. A manifestação no Sinai não era um evento climático comum ou uma simples tempestade de areia do deserto, mas sim o que os teólogos e historiadores chamam de teofania, uma aparição visível da glória divina que alterava as leis da natureza ao redor. As pessoas que estavam ao pé do monte podiam ver relâmpagos cruzando a densidade da nuvem, iluminando o rosto pálido de cada israelita que, meses antes, clamava por liberdade e agora se via diante da majestade terrível de quem os libertou. O texto bíblico em Êxodo capítulo 18, versículo 20, detalha que o povo estava parado na base da montanha, mantendo a distância prescrita, enquanto observavam o cume ser tomado por uma glória que parecia insustentável para os olhos humanos. A terra tremia de tal maneira que a própria estrutura geológica da península parecia reconhecer a presença do Criador, criando um cenário de pavor e reverência que ficaria marcado na memória nacional de Israel por todas as gerações futuras. Imagine o impacto psicológico sobre aquela multidão de homens, mulheres e crianças que haviam passado séculos sob o chicote egípcio e agora se deparavam com uma autoridade que fazia o poder do faraó parecer uma brisa passageira. O calor que emanava da montanha era perceptível mesmo à distância, e o cheiro de enxofre e ozônio preenchia o ar árido do deserto, transformando aquele santuário natural em um tribunal divino, onde a lei seria entregue. Moisés, o líder que os guiara até ali, era o único que ousava falar, e a cada palavra sua, a voz de Deus respondia através do som do trovão, estabelecendo uma comunicação que transcendia a compreensão humana e validava seu chamado diante de todos os presentes. O Sinai não era apenas um cenário, era o próprio trono de Deus tocando a terra de forma violenta e santa, deixando uma pergunta silenciosa pairando no ar. Como um povo imperfeito poderia sobreviver ao encontro direto com tamanha pureza e poder? Para compreender a magnitude do que ocorreu naquele local, é preciso olhar para a geografia desolada e imponente da região que a Bíblia chama de Horebe, o Monte de Deus. Localizado no coração de uma península marcada por formações de granito avermelhado e vales secos conhecidos como uadis, o Sinai se erguia como uma fortaleza natural cercada por um mar de areia e silêncio. Antes mesmo da chegada dos israelitas, esse lugar já carregava uma aura de mistério, tendo sido o palco onde Moisés, décadas antes, encontrou a sarça que ardia sem se consumir, conforme registrado no livro de Êxodo capítulo 3, versículo 1. Naquele tempo, o profeta era apenas um pastor de ovelhas fugitivo, mas a geografia sagrada do Horebe já o estava preparando para o momento em que ele retornaria não com um rebanho de animais, mas com uma nação inteira de milhões de almas para encontrar o Altíssimo. A escolha de Deus por um local tão remoto e inóspito não foi acidental,
pois o deserto servia como um vácuo onde todas as distrações das cidades egípcias eram eliminadas, restando apenas o homem e o Criador diante da vastidão. O relevo acidentado da região, com seus picos que parecem tocar o céu, criava o anfiteatro perfeito para a manifestação sonora e visual que estava por vir, onde o eco dos trovões seria amplificado pelas paredes de pedra. Os historiadores apontam que a solidão do Sinai era o filtro necessário para que o povo perdesse a mentalidade de escravo e começasse a entender sua nova identidade como propriedade exclusiva de Deus. Naquela imensidão de pedra e poeira, não havia para onde fugir e nem onde se esconder da presença que descia sobre o cume, forçando cada indivíduo a confrontar sua própria pequenez diante da imensidão do deserto e da glória divina. As formações rochosas do Sinai não eram apenas obstáculos físicos, mas tornaram-se marcos espirituais, onde a eternidade cruzou o tempo linear da história humana. Ao observar as escarpas íngremes, os israelitas percebiam que subir aquela montanha era um ato impossível sem a permissão divina, reforçando a ideia de que Deus é acessível, mas permanece santamente separado de sua criação. A geologia do local, marcada por tons de fogo e sombras profundas ao pôr do sol, servia como uma metáfora visual para o caráter de Deus, firme como a rocha, mas imponente como as alturas inacessíveis. Diante de tal cenário, o povo começou a perceber que o Deus que os tirou do Egito não era uma divindade local limitada a um templo de pedra, mas o Senhor de toda a terra que dominava até os lugares mais selvagens e esquecidos do mundo. Será que a dureza daquelas pedras era um reflexo da resistência que o coração do povo ainda teria que enfrentar em sua jornada espiritual? A cronologia do Êxodo é um elemento vital para entender o peso do encontro no Sinai, ocorrendo exatamente no primeiro dia do terceiro mês, após a saída apressada das terras de Gósen. Após 90 dias de caminhada por terrenos hostis, enfrentando a falta de água e ataques de inimigos como os amalequitas, o povo finalmente avistou o contorno imponente da montanha onde a promessa feita a Moisés se cumpriria. O livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 1, enfatiza que os filhos de Israel chegaram ao deserto de Sinai e ali acamparam defronte do monte, transformando aquele vale em uma cidade de tendas que se estendia até onde a vista podia alcançar. Não era apenas o fim de uma etapa da viagem, mas o início de uma aliança formal que mudaria o curso da história religiosa da humanidade para sempre. A chegada na terceira lua trazia consigo um simbolismo de renovação e expectativa, pois o número 3 na tradição bíblica frequentemente aponta para momentos de revelação completa e intervenção divina direta. Eles haviam deixado para trás os ídolos de pedra e os deuses animais do Egito, e agora, no silêncio do terceiro mês, estavam sendo preparados para ouvir a voz do único Deus vivo. A organização do acampamento em frente à montanha era estratégica e reverente, com cada tribo ocupando seu lugar designado, criando uma ordem geométrica que contrastava com o caos da escravidão que haviam vivido por 430 anos. A poeira da caminhada ainda estava em suas vestes, mas o foco de todos agora estava voltado para o topo granítico que se erguia diante deles, prometendo algo muito maior do que a simples liberdade física. Este período de espera e posicionamento foi marcado por uma tensão espiritual crescente, onde Moisés subia e descia a montanha como um mediador entre dois mundos distintos. Cada vez que ele retornava do cume, trazia instruções que exigiam mais do povo do que apenas obediência cega. Exigiam uma preparação da alma e do corpo para o que estava por vir.
O deserto de Sinai tornou-se uma sala de espera cósmica, onde o tempo parecia ter parado para que a nação pudesse processar a magnitude do que significava ser o povo escolhido por um Deus que se manifestava em poder. A ansiedade de 1 milhão de pessoas misturava-se ao silêncio das noites estreladas do deserto, enquanto aguardavam o sinal que daria início à manifestação definitiva de Deus. Estariam eles prontos para o que o terceiro dia reservava para suas vidas e para a história de suas famílias. A preparação para o encontro com a divindade no cume da montanha não foi um convite informal, mas um processo rigoroso que exigiu 3 dias de purificação absoluta de todo o povo de Israel. Conforme as instruções detalhadas no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 10 e 11, Moisés recebeu a ordem direta de santificar o povo, o que incluía o ato simbólico e prático de lavar as vestes, removendo a poeira física da jornada e a sujeira espiritual acumulada nas terras do Egito. Esse período de 48 horas serviu como um hiato psicológico, permitindo que cada homem e mulher processasse a transição entre a vida comum no deserto e a entrada em uma dimensão de santidade que a humanidade raramente havia presenciado. A limpeza das roupas não era apenas uma questão de higiene, mas um sinal externo de que o povo reconhecia a pureza incomparável do Deus que estava prestes a descer sobre eles, exigindo que nada do mundo profano tocasse o solo sagrado do encontro. Além da purificação física, a instrução divina estabelecia limites claros para os impulsos humanos, ordenando que os maridos e esposas se abstivessem de relações íntimas durante esse intervalo de espera solene. Esta exigência visava focar toda a energia emocional e espiritual da nação no evento iminente, eliminando qualquer distração que pudesse diminuir a gravidade do momento que se aproximava rapidamente. Durante esses 2 dias iniciais, o acampamento de Israel, geralmente barulhento com os sons de gado e conversas cotidianas, foi gradualmente mergulhando em um silêncio carregado de expectativa e temor reverente. As mães lavavam as túnicas de seus filhos nas águas raras encontradas nos oásis próximos, enquanto os anciãos repetiam as palavras de Moisés, garantindo que nenhum indivíduo ignorasse a seriedade do que ocorreria ao amanhecer do terceiro dia, conforme a promessa feita pelo Senhor. Na manhã do terceiro dia, a atmosfera no deserto de Sinai mudou de forma drástica, pois a preparação interna agora se fundia com a manifestação externa do poder divino. O povo saiu de suas tendas, vestindo suas roupas limpas, sentindo na pele o frescor do tecido lavado e no espírito o peso de uma responsabilidade sem precedentes na história das nações. A santificação não era apenas um rito de passagem, mas a construção de uma barreira ética e espiritual que separava o Criador de sua criação caída, estabelecendo as bases para o sistema de adoração que seria detalhado mais tarde no tabernáculo. Ao olharem para a montanha que ainda permanecia silenciosa, nas primeiras horas da manhã, cada israelita compreendia que a limpeza de suas vestes era apenas uma sombra da pureza de coração que o Deus de seus pais exigiria deles a partir daquele marco histórico. Um dos aspectos mais aterrorizantes e fascinantes da manifestação no Sinai foi o estabelecimento de uma fronteira intransponível entre o povo e a montanha sagrada. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 12 e 13, o Senhor instruiu Moisés a marcar limites ao redor do monte, advertindo severamente que qualquer um que tocasse a extremidade da montanha, fosse homem ou animal, deveria ser morto sem que uma mão humana o tocasse, sendo apedrejado ou morto por flechas à distância.
Esta restrição física servia como um lembrete visual e mortal da distância infinita entre a santidade absoluta de Deus e a natureza pecaminosa do homem, transformando a geologia da montanha em um espaço proibido. O Sinai não era um lugar para visitação casual ou curiosidade antropológica, mas o próprio epicentro da glória divina, que, se tocada sem a devida mediação, consumiria a vida de quem se aproximasse. A severidade dessa ordem criava uma tensão quase palpável no acampamento, onde as fronteiras invisíveis demarcadas por Moisés eram respeitadas com um temor que paralisava qualquer tentativa de rebeldia ou excesso de confiança. Os sentinelas israelitas observavam as marcas no chão, sabendo que ultrapassar aquela linha significava um julgamento imediato e irrevogável da própria natureza contra o invasor do espaço sagrado. Essa barreira de proteção não era apenas para manter a santidade da montanha, mas para proteger o próprio povo da intensidade de uma presença que nenhum ser humano, em seu estado natural, poderia suportar sem ser destruído pela luz e pelo poder. A montanha tornou-se uma ilha de eternidade no meio do tempo cronológico do deserto. Um local onde as leis físicas comuns eram suspensas e substituídas pela lei espiritual da pureza máxima, onde nem mesmo o mais santo dos sacerdotes poderia subir sem o convite explícito do Altíssimo. Este conceito de limites e demarcações ensinou ao povo de Israel que o acesso a Deus não é algo que o homem conquista ou exige por direito próprio, mas um privilégio concedido sob condições soberanas. Enquanto a fumaça começava a envolver os picos do Horebe, a proibição de tocar o monte ecoava na mente de cada espectador, como um aviso de que Deus é fogo consumidor, como mais tarde seria descrito nas Escrituras Sagradas. A distância física mantida pela multidão simbolizava a necessidade futura de um mediador e de um sistema de sacrifícios que pudesse cobrir a imperfeição humana diante da perfeição divina. Naquele dia, a montanha isolada serviu como o primeiro templo da nação, onde o átrio era o deserto, e o lugar santíssimo era o cume envolto em fogo e nuvem, protegido por um decreto de morte que mantinha a ordem em meio ao caos sobrenatural que estava prestes a explodir. O ápice da experiência auditiva no Monte Sinai foi a introdução de um som que não possuía origem humana ou animal, mas que parecia vibrar nas próprias moléculas do ar. De acordo com o registro bíblico em Êxodo, capítulo 19, versículos 16 e 17, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa cobriu o monte, acompanhada por um som de trombeta extremamente forte que fez todo o povo no acampamento tremer de medo. Este som, conhecido como o toque de um chofar sobrenatural, não era produzido por lábios humanos, mas era uma emanação direta da carruagem divina que descia sobre o cume. O volume desse som não diminuía com a distância, pelo contrário. Ele aumentava gradualmente em intensidade, tornando-se tão poderoso que abafava qualquer tentativa de comunicação entre as pessoas lá embaixo, forçando-as a um silêncio absoluto de puro pavor. Diferente de um trovão comum que ressoa e logo se dissipa, a voz que emanava da montanha possuía uma articulação e uma autoridade que penetrava até a medula dos ossos dos ouvintes. O livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 19, relata que, enquanto o som da buzina ia crescendo em extremo, Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de uma voz de trovão, estabelecendo um diálogo público que todos podiam ouvir, embora talvez não compreendessem a profundidade total das palavras naquele instante. Essa comunicação sonora servia para validar Moisés como o único canal autorizado entre o Criador e a nação, removendo qualquer dúvida sobre a origem divina das leis que seriam entregues. A frequência desse som divino era tamanha
que a própria montanha parecia gritar em agonia sob o peso da voz daquele que a criou, transformando o Sinai em um gigantesco alto-falante da vontade eterna para os ouvidos da humanidade. A experiência sonora no Sinai foi tão traumática e profunda que os israelitas, mais tarde, imploraram a Moisés para que Deus não falasse mais diretamente com eles, temendo que o poder daquela voz os levasse à morte imediata. O som da trombeta e o estrondo dos trovões não eram apenas ruídos ambientais, mas a assinatura auditiva da majestade de Deus, uma marca que distinguia este evento de qualquer outro fenômeno natural já registrado. Cada nota daquele chofar celestial carregava o peso da eternidade, convocando o povo não para uma celebração festiva, mas para um tribunal solene onde a aliança seria selada com o sangue e o som. O silêncio que se seguia a cada estrondo era tão pesado quanto o próprio ruído, deixando um vazio que só poderia ser preenchido pela obediência às palavras que agora ecoavam nas mentes e corações de milhões de ex-escravos que se tornavam naquele momento o exército do Deus vivo. A visão que se descortinava diante dos olhos de mais de 2 milhões de pessoas não se assemelhava a nada que a óptica humana pudesse explicar através de fenômenos naturais conhecidos. No cume da montanha, a glória do Senhor aparecia aos filhos de Israel como um fogo devorador, uma chama que possuía uma tonalidade e uma intensidade que pareciam consumir a própria matéria, sem, no entanto, extinguir a rocha. De acordo com o que lemos no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 17, essa aparência não era apenas um brilho intenso, mas uma concentração de luz e calor que simbolizava a pureza extrema da divindade em contraste com a escuridão do mundo. A nuvem que envolvia esse fogo não era feita de vapor de água, mas era uma densidade espiritual que servia como um véu de misericórdia, impedindo que a plenitude daquela luz destruísse instantaneamente todos os que olhavam em direção ao topo. Dentro dessa massa de fogo e fumaça, ocorria uma fusão entre o visível e o invisível, onde a presença de Deus se tornava quase tátil para aqueles que estavam na base do Sinai. Os anciãos de Israel, que mais tarde subiriam parte do caminho, relataram que sob os pés daquela manifestação havia algo como uma pavimentação de pedra de safira, clara como o próprio céu em sua pureza. Essa descrição, encontrada em Êxodo, capítulo 24, versículo 10, nos ajuda a entender que a manifestação não era caótica, mas possuía uma ordem e uma beleza majestosa que superava qualquer palácio que eles tivessem visto no Egito. O contraste entre o vermelho ardente do fogo e o azul profundo da base de safira criava um espetáculo visual que reforçava a ideia de um Deus que é, ao mesmo tempo, juiz e soberano do universo. A reação física da montanha a essa presença era de um tremor contínuo, como se as placas tectônicas estivessem reagindo à frequência vibratória da eternidade. O texto sagrado é enfático ao dizer que todo o monte estremecia grandemente, criando uma sensação de instabilidade que forçava o povo a reconhecer que nada na terra é permanente diante do Criador. Esse fogo que não se apagava e essa nuvem que não se dissipava serviam como um sinal permanente de que Deus havia descido para habitar entre os homens, transformando um pico isolado no deserto no local mais importante da terra naquele momento. O Sinai tornou-se assim o ponto de contato onde o fogo sagrado começou a purificar a identidade de um povo que ainda carregava as cinzas da escravidão em sua alma. Quando o silêncio finalmente se instalou após o som estrondoso do chofar, a voz de Deus começou a articular o que hoje conhecemos como o Decálogo, ou as 10 palavras de vida. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, o registro afirma que Deus falou todas estas palavras, dirigindo-se não apenas a Moisés em particular,
mas a consciência coletiva de toda a congregação que ouvia atentamente. Cada mandamento não era apenas uma regra jurídica, mas uma revelação do próprio caráter de Deus, estabelecendo os trilhos sobre os quais a nova sociedade israelita deveria caminhar para manter sua liberdade. A voz não vinha de uma direção específica, mas parecia emanar do próprio ar, cercando cada indivíduo com uma autoridade que não permitia discussões ou interpretações ambíguas. Ouvir a voz divina proclamar: "Eu sou o Senhor teu Deus", foi o momento em que a teologia teórica se transformou em experiência pessoal para cada hebreu presente no vale. A sequência dos mandamentos, começando pela exclusividade da adoração e passando pela proteção da vida, da família e da propriedade, desenhava um mapa de santidade que era absolutamente revolucionário para a época. Em um mundo onde os deuses eram caprichosos e muitas vezes imorais, o Deus do Sinai se apresentava como um ser de ética absoluta e justiça inabalável. O texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 17, detalha essa entrega, mostrando que a manifestação não visava apenas causar medo, mas produzir uma estrutura moral que sustentaria a nação através dos séculos de exílio e conquistas que viriam pela frente. O peso dessas palavras era tão grande que elas pareciam ser gravadas não apenas em tábuas de pedra posteriormente, mas na própria psique daqueles que as ouviam diretamente da fonte. A experiência de ouvir a voz do Criador, estabelecendo os limites do comportamento humano, gerou um senso de responsabilidade que separava Israel de todas as outras nações vizinhas. Não se tratava mais de seguir tradições orais de patriarcas, mas de obedecer a um decreto real, vindo diretamente do trono celestial, em meio a trovões. O Sinai foi o berço da lei moral, que moldaria a civilização ocidental. E o segredo de sua força residia no fato de que essas palavras foram entregues em um cenário de poder que tornava impossível ignorar sua origem divina. À medida que a manifestação atingia seu auge e as 10 palavras ecoavam pelo deserto, a capacidade de resistência emocional do povo de Israel chegou ao seu limite absoluto. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 18, descreve que todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E vendo isso, eles recuaram e ficaram de longe, tomados por um pavor que os impedia de permanecer perto da fronteira estabelecida. Esse recuo físico era o reflexo de uma percepção espiritual profunda. Eles entenderam que a santidade de Deus era um fogo que sua própria imperfeição não podia suportar sem um mediador. A distância que eles colocaram entre si e a montanha não era apenas por medo de morrer, mas pelo reconhecimento da abismal diferença entre a criatura e o Criador. Nesse momento de terror coletivo, o povo dirigiu-se a Moisés com um pedido desesperado que alteraria a forma como a revelação divina seria transmitida a partir dali. Conforme registrado no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 19, eles disseram a Moisés que ele falasse com eles, e eles ouviriam, mas pediram que Deus não falasse diretamente com eles, para que não morressem. Este pedido marcou a aceitação oficial de Moisés como o profeta e mediador da aliança, o homem que teria a coragem de entrar na densa nuvem onde Deus estava, enquanto o restante da nação permanecia em segurança no vale. Moisés tornou-se o ponte entre o silêncio reverente do povo e a voz tonitruante de Deus, assumindo o fardo de carregar as instruções detalhadas que viriam a seguir. A resposta de Moisés ao povo visava transformar o medo paralisante em um temor reverente e produtivo, explicando que Deus viera para prová-los e para que o seu temor estivesse diante deles, para que não pecassem. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 20, revela essa intenção pedagógica da manifestação no Sinai. O pavor era um instrumento de preservação moral.
Ao verem o que Deus era capaz de fazer com a natureza física, o povo deveria compreender a seriedade de suas ordens espirituais. O recuo do povo e a subida solitária de Moisés para dentro da escuridão da nuvem estabeleceram o padrão para o restante da jornada no deserto, onde a presença de Deus seria mediada por sacerdotes, leis e símbolos, protegendo o povo da intensidade direta de uma glória que o mundo ainda não estava pronto para conter plenamente. Após a entrega das 10 palavras e o recuo do povo para os limites do acampamento, o processo de selamento da aliança atingiu um nível de solenidade ritualística que utilizava elementos da terra para confirmar promessas celestiais. O livro de Êxodo, capítulo 24, versículos 4 e 5, narra que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantando-se pela manhã, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Não era apenas um registro burocrático, mas uma fundação física de uma nova Constituição Nacional. O sacrifício de animais que se seguiu não visava apenas a adoração, mas a provisão do sangue que serviria como selo legal entre as partes envolvidas, simbolizando que a quebra daquele pacto carregaria consequências de vida e morte para a nação que acabara de nascer no deserto. O momento mais impactante dessa cerimônia ocorreu quando Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade espalhou sobre o altar, conforme descrito no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 6. Após ler o livro da aliança diante de todo o povo e ouvir a confirmação unânime de que eles fariam tudo o que o Senhor havia falado, Moisés aspergiu o sangue sobre as pessoas, declarando que aquele era o sangue da aliança que o Senhor fizera com eles. Essa experiência sensorial, onde o povo sentia o toque do sangue e ouvia o som da leitura sagrada, criava uma conexão inquebrável com a divindade. O Sinai, que antes era apenas um lugar de pavor e fogo, tornava-se agora o local de um casamento espiritual, onde os termos foram aceitos e o contrato foi assinado com o elemento mais precioso da vida. Para selar definitivamente esse encontro, um grupo seleto composto por Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiu a montanha para uma visão que desafia qualquer tentativa de descrição puramente humana. Eles não apenas viram o Deus de Israel, mas sob os seus pés contemplaram uma obra como de pedra de safira, clara como o corpo do céu quando está em sua pureza, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 24, versículos 9 e 10. O que torna esse evento no Sinai ainda mais extraordinário é que, apesar da santidade aterradora, o texto afirma que Deus não estendeu a mão contra esses escolhidos. Eles viram a Deus e comeram e beberam naquela presença. O segredo do Sinai revela-se aqui. O fogo que devora e a voz que faz tremer têm como objetivo final a comunhão, transformando o temor em um banquete na presença do Rei do Universo. O que realmente aconteceu no Monte Sinai não ficou restrito às areias daquela península deserta, mas tornou-se a bússola moral e espiritual que guiaria não apenas Israel, mas grande parte da civilização nos milênios seguintes. A manifestação de Deus ali estabeleceu que ele não é uma força vaga da natureza ou uma energia impessoal, mas um legislador que se comunica e que espera uma resposta ética de sua criação. O segredo daquela montanha reside no fato de que, pela primeira vez na história registrada, uma divindade não pedia apenas rituais de alimentação ou sacrifícios para aplacar sua ira, mas exigia justiça, honra aos pais e a preservação da verdade entre os homens. A glória que desceu sobre o Horebe deixou um rastro de luz que atravessou os livros dos profetas e chegou até as páginas do Novo Testamento, onde o autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 18,
Recorda que nós não chegamos ao fogo palpável e à escuridão, mas a algo ainda mais excelente. A arqueologia e a tradição continuam a debater a localização exata desse pico sagrado, seja no tradicional Jebel Musa ou em outras montanhas da Arábia. Mas o impacto do evento transcende a coordenada geográfica. O Sinai ensinou à humanidade que a liberdade conquistada no Egito só teria valor se fosse acompanhada por uma disciplina espiritual e uma lei que protegesse o fraco do forte. A montanha que fumegava como uma fornalha serviu para purificar o metal bruto de um povo escravo, forjando nele uma identidade de reino de sacerdotes e nação santa, como prometido em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Mesmo quando o fogo se apagou e a nuvem se dissipou, a lei gravada nas tábuas de pedra e a memória daquela voz continuaram a vibrar no coração de cada geração que buscava entender seu lugar diante do Eterno. O legado final do Sinai é a compreensão de que Deus deseja ser conhecido, mas nunca de forma banal ou comum. A grandiosidade da manifestação serviu para imprimir na alma humana a noção de que existe um padrão de pureza que não pode ser ignorado e que o encontro com o Criador exige uma preparação que vai além do exterior. Hoje, ao olharmos para a história desse segredo revelado entre trovões, somos convidados a sentir o mesmo tremor reverente que os israelitas sentiram ao pé da montanha. O Sinai continua a ser o grande lembrete de que o céu tocou a terra de forma definitiva, deixando para trás não apenas pedras queimadas, mas um caminho de santidade que ainda desafia e transforma todos aqueles que se atrevem a ouvir a voz que fala do meio do fogo.